Jessey frequenta um centro espiritual em Socorro. 2 meses após ser integrado à instituição, passa a oferecer auxílio aos frequentadores. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele se apresenta como uma espécie de médium, com poderes e entidades. Oferecia serviços de massagem, regressão e tratamento denominado ozonioterapia, que, segundo ele, auxiliariam as vítimas física e emocionalmente. Por que o senhor está sendo chamado de líder espiritual? Eu gostaria de saber. Gostaria realmente de saber. Na língua da Umbanda... O senhor chegava a se apresentar como Pai de Santo para as suas pacientes? Nunca. Nunca. Todas elas sabiam que eu nunca fui Pai de Santo. Mas o senhor era indicado ali dentro do centro espiritual para suas pacientes? Pessoas sabiam do meu trabalho e me procuravam. Não fazia propaganda. Minha propaganda era de amigos para amigos. Era o marketing de boca a boca. Os atendimentos acontecem na própria casa de Jessey. Um espaço destinado a massagens. Algo que chamasse a atenção no local? Não, parecia uma sala de massagem mesmo, sabe? Tinha ali pedras, tinha aromas, né? Tinha luz. Parecia, tipo, profissional. Pouca luz? Pouca luz. A cortina fechada e a luz vermelha que ele sempre deixava, sabe? E ele me agendou num horário que ele tinha visitas em casa. Ele largou as visitas lá, foi me atender, me fechou no quartinho lá de atendimento dele e mudou o meu atendimento. Ele falou que não seria mais regressão, que a gente ia fazer massagem, porque como ele tinha visita em casa, ele não podia fazer a regressão, porque ele não ia conseguir se concentrar e eu não ia conseguir me entregar também para a sessão. Ele apagou a luz, deixou uma luz ambiente e aí ele começou a fazer o processo de hipnose. Ele tinha um cordão na mão com um pingente e começou aquele procedimento e eu fiquei sonolenta. R$150. Esse seria o valor de cada sessão. A primeira vez só foi conversa. Ele não sugeriu nada. Só foi realmente uma conversa ou um bate-papo. Né? Esse foi o meu primeiro contato com ele. Na primeira sessão? A primeira sessão, isso. Para eu poder pegar confiança nele mesmo, né? Os relatos de abusos surgem a partir do segundo encontro. É quando tudo muda, segundo as denunciantes. A massagem era para ser feita nua. E aí foi quando eu parei, olhei e falei, nua? Questionei. Ele falou, mas não tem problema nenhum. Eu falei, olha, eu não quero tirar a minha calcinha. Ele falou, pelo menos a parte de cima. E aí eu fiquei apreensiva, acho que ele percebeu o gesto, o corpo. O senhor perguntava para as suas pacientes o que o senhor podia, o que o senhor não podia fazer? Sim, claro. De acordo com o lugar que eu ia massagear. Se fosse um lugar, no caso o seio, eu perguntava, pode ser massageado a região do tórax da mama? Se disse sim, é sim. Se não, continuava tampado com a toalha e permanecia assim. Às vezes, até começava, mas muitas mulheres, às vezes, é muito sensível a essa região, então colocava a toalha novamente e não seria feito, não era feito mais. Chegou a elogiá-las? Não. Eu elogiar, sim. Sim. As medidas estão diminuindo, está emagrecendo. Que bom, continue com a sua dieta para melhorar isso daí. Só isso? É. A primeira sessão ele ficou inteiro de roupa. Na segunda ele falava, com licença, preciso tirar minha camiseta, porque é uma questão também espiritual, os meus guias precisam trabalhar, eu tenho muito calor. E aí ele passava óleo no peito dele, e aí ele fazia que a minha mão massageasse o peito dele. Suas pacientes eram obrigadas a se despir? Não existe massagem com roupa, né? Principalmente com óleo e creme. Confortável? Não faria. Simplesmente levantaria e não faria. Ou usaria pelo menos um massageador na roupa, se ela quisesse. O senhor nunca fez comentários de conotação sexual? Não. Até que ponto o senhor considera legítimo
um envolvimento sexual enquanto tratamento, enquanto terapia? Não é legítimo, não é lícito. Nada justificaria o envolvimento sexual enquanto terapia? Não pode existir. Qual seria a sua opinião sobre alguém que fizesse isso? Errado, procedimento errado. Seria um crime? Sim. Pediu que eu tirasse a roupa totalmente, porque ele ia massagear muito no meu tórax e que isso era necessário. Aí eu subi na maca, ele passava muito óleo no meu corpo, ele massageou muita parte do peito, massageou muito a parte da virilha, ele dizia que estava retirando os líquidos do corpo. Quanto tempo demorava? 1 hora e meia, depende. Depende muito da precisão. Nenhuma dessas pessoas foram, como eu posso dizer, me trataram de uma forma rude por eu ter feito alguma ação errada. Como eu já disse, todas saíram rindo, em bem-estar, me deram um abraço e foram embora. Entende? Então, assim, não... Por isso que me surpreende. Eu fiquei perplexa, eu não sabia se eu estava inventando alguma coisa, se era coisa da minha cabeça, se eu não estava preparada para aquilo, ou se realmente eu estava sendo abusada. Mas eu preferi confiar nele naquele momento. Eu senti nitidamente ali, sabe? E a respiração é sempre muito ofegante, sabe? Tipo, ele me abraçava, tipo, sabe? Ele respirava, assim, muito forte em cima de mim, sabe? E eu já fiquei um pouco incomodada ali, sabe? Porque nunca tinha acontecido isso em nenhum momento de massagem que eu fiz em toda a minha vida. Alguma vez o senhor quebrou protocolos? Não. Por causa de sentir uma atração pela paciente? Não. Nunca isso aconteceu? Não. Como terapeuta, não se toca na pessoa. Não se toca no paciente. Como massoterapeuta, sim. A massagem não existe se não estiver toque. Para mim, corpo são peças. Não importa se seja perna, se seja coxa, ou glúteo, ou mama. Para mim, é tudo a mesma coisa. É mecânico. É algo muito mecânico. Porque existe um protocolo a seguir. Como eu já fiz várias massagens com o marido do lado, e eu massageei glúteo, massageei o seio, com permissão dessas pacientes. E o marido conversando comigo naturalmente. Então isso não caracteriza a lascívia. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso me deixa enojado. Seus traumas. Suas dores. E aí foi quando ele me disse que para iniciar o tratamento ele ia precisar tirar fotos para comparar o antes e o depois. E aí eu falei que eu não iria tirar minha calcinha de jeito nenhum. E aí ele fez as fotos, eu tava com os seios de fora, ele fez a foto de frente, ele fez a foto de lado, fez a foto de costas. E aí ele me mostrou, pegou o celular dele, falou assim, olha, não tem problema nenhum. E ele foi mostrando na galeria dele. Há mais fotos de mulheres nuas ali. Houve a suspeita de que o senhor manteria vídeos pornográficos? Vídeos, possivelmente, dos seus atendimentos? Nenhum, eu não tenho nem câmera. As câmeras que eu tenho é de vigilância do lado de fora, porque a minha casa eu não tenho vizinhos. É só eu, meu filho e minha esposa. Meu filho fica o dia inteiro em casa, às vezes eu tô no hospital. Então eu fico de olho do lado de fora, nas câmeras. Eu pedia pra ele parar. Várias vezes. Para, tirava a mão dele, relutava. Aí eu comecei a chorar descontroladamente, assim, sem controle. Né? Mesmo eu pedindo pra ele, para, não, isso não é certo, isso eu não quero, não foi isso que eu vim procurar. Ele não parava. E ele mandava todo momento pensar no meu marido. Chorei, entrei em desespero, comecei a me debater com as pernas, com as mãos, até que ele parou. Existem relatos de pessoas que dizem que chegaram a reclamar com o senhor para que o senhor parasse, que elas não queriam aquilo e que mesmo assim o senhor continuou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Afirmo que não é verdade. O senhor conhece essas pessoas que o acusam, senhor Jessen? Eram todos, a maioria, meus amigos. O senhor sabe quem são essas mulheres? Sei. Ele pegava assim as minhas pernas, entrelaçava no corpo dele, tipo nos braços dele, e ali eu fiquei em pânico, porque eu falei, meu Deus, o que eu faço?
como que eu vou levantar daqui? Falou que eu não quero mais. E se ele tentar me agredir, né? Eu tentei manter a calma aí pra ver quanto mais rápido aquilo acabasse pra mim ir embora. São extremamente mentirosas. Mentirosas. E essa dor que elas alegam? É a mesma que eu tô sentindo hoje? Ou a minha maior? Por eu tô sendo a vítima aqui. Por quê? Porque eu sou inocente, eu não fiz nada. Eu trabalhei, todas essas pessoas saíram rindo, me abraçaram e depois me acusam? Como se explica isso? Senhor Gessen Maldonado Monteiro, o senhor é acusado de estupro, violência sexual mediante fraude, importunação sexual e exercício ilegal de medicina. O senhor está sendo acusado por 16 mulheres. Sim, acusações mentirosas. Existem 16 mulheres que dizem que o senhor está mentindo. Sim. O senhor abusou Numa sexualmente cidade delas. pequena, é melhor essas pessoas serem vítimas do que serem coniventes ao réu. Segundo essas acusações, o senhor usava a sua condição de terapeuta para ganhar a confiança das suas pacientes e depois cometer abusos sexuais contra essas pacientes. Eu nego. Mas assume ser terapeuta. Apresenta as suas credenciais. Trabalhei na parte de terapeuta, reiki, cristais, cromoterapia, musicoterapia, relaxamento mental, né? Tudo isso envolve, principalmente pessoas que tiveram processos traumáticos. Isso ajuda, né, no tratamento. Quantas pessoas o senhor calcula que já tem atendido? Aproximadamente. Não consigo mensurar. Em 20 anos, muita Milhares. gente, muita gente. 16 pessoas é um número ínfimo, de acordo com a quantidade de pessoas que eu já atendi. Mas se o senhor cometesse um abuso, já seria um crime. Sim, sim. 16 acusações, todas na mesma linha, considera-se um número expressivo. Sim. Mas sem provas. As provas são as testemunhas. Mas não há provas. Não há provas concretas. Esses relatos não são Não. suficientes? Não. Porque há contradições. Quais? Não posso dizer. O senhor tem uma oportunidade agora. Não posso. Infelizmente, eu não posso dizer. Por quê? Porque é segredo de justiça e estou orientado pelo meu advogado. Para que as pessoas tenham uma ideia. Que tipo de contradição o senhor pretende? Não posso dizer, provar? Cabrini. Não posso dizer. Esse seria o pano de fundo para os supostos crimes. Crimes praticados por ele desde 2015 e que vieram à tona só agora. Quais foram os momentos que a senhora não consegue tirar da cabeça? A parte do abuso, a parte das mãos dele. Nesse dia da massagem, eu falei pra ele que era errado isso que ele tinha feito. E ele me questionou, errado pra quem? Pra mim? Pra você? Eu só tô fazendo o que você precisa. E eu sou o seu escravo aqui. A gente não tira da cabeça. É nojento. Muito péssimo, nojento. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar. A todo momento vem na cabeça essas imagens. O meu relacionamento foi péssimo. Eu me sentia suja, envergonhada. Eu não tinha para quem contar. Eu nem podia contar. Eu paguei para ser abusada. E me senti envergonhada, suja, Como se a culpa fosse sua. como se a culpa fosse minha. Será que fui eu que procurei isso? No começo eu me senti muito isso. Será que eu que procurei? Será que eu que quis? Será que E eu hoje, como a permiti? senhora vê isso? Hoje não. Hoje eu tenho a nítida certeza, absoluta certeza que foi abuso. Porque eu não procurei ele para isso. E foi um trauma, né, na minha vida. Foi fácil lidar com isso. Depois eu fui me abrindo com outras, né? E nisso que a gente foi ver que não era uma, não era duas, não era três. Sempre o mesmo relato. Ele utilizava, ele falava as mesmas coisas, de que ele era superior, de que ele era, sabe? A massagem era parecida, o procedimento era parecido. Hoje você considera que foi vítima dele? Eu me senti muito violada, né? Eu presenciei aquilo para abusar de mim, entende? E eu me senti suja, sabe? Ali eu não soube falar, não. Guardei pra mim. Passei os meus problemas sozinha, mas depois veio uma outra vítima me procurar, perguntando se eu tinha passado pelo mesmo, e ali eu desabafei.
O que ela contou? As massagens eram bem parecidas. Chega a hora de Jessy ser confrontado com os relatos. Nos primeiros atendimentos, ele era simpático e até recomendou para o meu marido que fizesse a mesma terapia. Levei ele para ver se era a mesma coisa, mas com o meu marido só durou 10 minutos. Totalmente diferente do que foi comigo. O senhor atende homens de uma maneira mais rápida do que o senhor atende mulheres? Não faço distinção de homens ou mulheres. Normalmente ele me atendia de jaleco azul, mas no último atendimento ficou apenas de shorts, samba canção e pediu para que eu tirasse toda a roupa. Eu fiquei constrangida, pois não sabia que iria tirar tudo. O senhor age dessa forma? Negativo, nunca fiz. Não. Não. Samba canção, não. Tem pessoas que iam fazer a parte terapêutica. E depois iriam fazer a parte de massagem. Se faz massagem de jaleco e manga comprida? Não. Todo maço trabalha ou de camiseta curta ou de regata. Ele passou bastante óleo e focou muito nas áreas dos seios e da virilha, puxando minha roupa íntima para todos os lados. Em um momento, ele baixou minha roupa íntima, passando a me beijar no rosto e morder minha orelha. Esse é um comportamento de um terapeuta? Nunca. Nunca. Jamais. Um terapeuta pode fazer isso? Jamais. O senhor fez isso? Nunca. Não. Essa pessoa foi Isso é sua calúnia, paciente? isso é mentira. A cada vítima, uma reação. Eu não conseguia tirar ele de cima. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é nojento. Mentiroso e nojento. É isso que eu tenho a dizer. Demonstra surpresa. Esse caso, por exemplo, chama atenção. Uma menor de idade. Fui vítima dele quando tinha 17 anos. Cheguei e ele me disse quais seriam os resultados, mas não explicava como funcionaria. Logo, ele já pediu para que eu tirasse a roupa. Me espantei. Disse que não queria ficar sem roupa na frente de um homem adulto. Eu tirei o sutiã e ele me disse: seu peito é lindo. Ele mandou eu beber um copo de água que me deixou um pouco adormecida. Depois de passar por tudo isso, tive que começar tratamentos psicológicos. O senhor se sente responsável pelos danos psicológicos dessa paciente? Nem um pouco. Isso é tudo mentira. Como Isso é que é o senhor uma classifica esse mentira. relato? O que o senhor tem a dizer Uma dessas... pessoa de 17 anos não pode receber massagem sem o maior do lado. E o maior estava do lado. No caso, a mãe. Não existe Indignação. Esse depoimento particularmente chama atenção. Ele subiu sobre meu corpo e eu pedia para ele parar, mas ele tapou a minha boca e mandou eu ficar em silêncio. Como é que o senhor classifica esse depoimento? nojento, hediondo. Nunca faria isso. Jamais. Tem aqui, essas pacientes dizem que o senhor se aproveitava da necessidade de passar óleo e aí que o senhor começaria esse suposto abuso. Todo procedimento precisa de creme e óleo, senão não tem condução da massagem. Mas o senhor não transformava esses movimentos em atos Nunca, sexuais? nunca, nunca. Da minha parte, não. Mas dizem que seria uma estratégia do senhor. Não existe estratégia, é só perguntar para qualquer massoterapeuta o que ele usa no trabalho dele. Creme para hidratar e óleo para conduzir a massagem. Aqui um fato chama a atenção. Todas as mulheres apontam uma prática em comum. Antes de iniciar a massagem ou a sessão de regressão, Jessy teria o hábito de oferecer um copo de água. Antes de eu subir na maca, ele me deu água para tomar. Me deu um copinho, sabe? Me deu um copinho de água. Ele até falou assim, então, por conta da drenagem, pode ser que você sinta vontade de ir no banheiro, né? E por conta dessa água também que eu tomei. Eu fui muito inocente bebendo aquela água, achando... Eu literalmente não achava que ia ter nada ali. Você sentiu algo diferente? Mas, tipo, ao decorrer da massagem eu fui sentindo. Eu tava ciente do que estava acontecendo ali, mas eu não conseguia, assim, levantar da maca. Reagir. Eu não conseguia. Cheguei, sentei numa poltrona e ele na minha frente, e a primeira coisa que ele me deu foi um copo de água.
tinha mais ou menos 450 ml, 500 ml, era um copo bem grande. Ele disse que a primeira coisa que eu tinha que fazer era beber toda aquela água. A senhora desconfia que tenha sido dopada? Sim, porque foi muito instantâneo. Eu acho que não foi só o processo de hipnose. Provavelmente tinha alguma coisa naquela água. E aí eu lembro que eu fiquei sonolenta, eu fechei meus olhos, encostei na poltrona, e a última coisa que eu lembro é ele me pegando no colo como se eu fosse um neném e me colocando deitada. Naquela regressão eu não lembro mais de nada. Eu lembro que eu escutava a voz dele muito longe. E quando eu acordei, voltei daquele processo, acredito que tenha durado quase 3 horas ali. Eu levantei, eu tava tonta,